Efésios capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 10 ao 18. Vamos tentar dar continuidade ao que começamos a aprender hoje de manhã sobre batalha espiritual. E é um tema extremamente vasto, profundo, que vai nos desafiar muito a rever conceitos e principalmente atitudes que às vezes temos. Diz assim, Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 18, diz assim: E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Pai amado, mais uma vez expressamos a nossa alegria de poder estar na tua casa e diante da tua palavra, abrimos o nosso coração e te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos dê a graça de sermos alcançados pela revelação da tua palavra e de vivermos com toda a intensidade esse tempo que o Senhor tem nos dado o privilégio de viver. Fala conosco essa noite, que a tua palavra seja uma resposta, uma direção, um ensino, um alimento, uma luz para cada um de nós. É a minha oração, e por cada um, por todos, em nome de Jesus, amém. Amém ou não amém? Sinto muita falta assim, de um amém de verdade, um amém mais pentecostal. Amém ou não amém? Glória a Deus. Como é importante você se expressar, irmãos. Importante. Você dizer, eu concordo, estou nesse negócio aí, ó. Eu creio nisso. Quantos creem? Muito bem. Queridos, existem sempre vai haver extremo em toda a verdade ou em torno de toda a verdade. Mas existem dois extremos no que diz respeito à guerra espiritual. Dois extremos, isso estou falando a nível de cristianismo, a nível de igreja. Existe um segmento dentro da igreja que tudo vê demônio, tudo é demônio. Se chutar um paralelepípedo ou Satanás, ele não consegue entender que pode ter sido simplesmente um descuido da parte dele. Então, tudo ele vê demônio. E é um segmento, às vezes, perigoso, porque esse segmento que só vê demônio acaba não conseguindo ver que por trás de determinadas atitudes tem a responsabilidade humana. Então isso é um problema. Mas existe um outro extremo, que nada é demônio. Demônio não existe. Segundo o saudoso Caio Fábio de Araújo Filho, ele dizia que o pior demônio que existe, que o pior demônio que tem é aquele que não existe. É quando a pessoa não consegue discernir que por trás de determinadas situações existem de fato demônios. Então, eu quero crer que nesses dois extremos existe um equilíbrio, onde nós como igreja precisamos caminhar nesse equilíbrio, dentro da palavra de Deus, discernindo que existem sim demônios, que existe sim uma guerra espiritual, que não tem como a gente secularizar ou naturalizar a vida cristã, porque a vida é espiritual.
Não tem como desvincular o natural do espiritual, as duas coisas andam juntas, e aquilo que a gente faz do natural sinaliza o espiritual, e o espiritual de alguma forma nos toca, e ter esse discernimento, para a gente saber como enfrentar uma guerra que é enfrentada, quer você tenha ciência ou não, todos os dias. Todos os dias você está enfrentando demônios, mesmo que você não consiga saber disso, ou entender isso, ou acreditar nisso. É um fato. É um fato. E a Bíblia trata isso com muita seriedade, e em vários contextos, a gente vê isso na vida de Jesus, no ministério de Jesus, e aqui no caso do texto que eu li para você, nos ensinos do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é muito interessante, porque em momento algum na Bíblia, a gente vê qualquer pessoa preocupada, como se essa guerra, se ela estivesse sendo travada por Deus e o diabo. Tem gente, é até importante você entender isso. Não existe uma guerra sendo travada por Deus e o diabo, não, irmãos. Entenda isso. O diabo, Deus não está em guerra com o diabo, não. Olha, porta, não. Deus está muito acima para perder o tempo dele com o demônio. No final de tudo, quando Deus entrar em cena, a Bíblia diz que com o sopro da sua boca ele vai destruir a Satanás. Quando Deus entrar nessa guerra, ele vai fazer assim, ó, acabou. Então hoje ele não está nessa guerra, essa guerra não é de Deus. Deus está muito acima. Essa ideia de guerra do bem e do mal, como se o mal fosse o diabo e o bem fosse Deus, e os dois estivessem se degradando, isso é uma ilusão, isso é uma fantasia que as pessoas criaram. Deus está muito acima dessa guerra. Ué, pô, então quem que está em guerra? Nós. A igreja está em guerra. Não é Deus, somos nós. E a única forma da gente vencer a guerra é a gente aprender com Deus. É a gente aprender como Jesus fez. É a gente aprender com os princípios e com os ensinamentos que estão na Bíblia, para que eu enfrente essa guerra e eu vença a guerra, porque Deus já venceu. Jesus já venceu. E Ele, de alguma forma, ou de todas as formas, nos liberou condições e armas para que a gente vença também. Vencer essa guerra já não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. Jesus já morreu na cruz. Jesus já ressuscitou dos mortos. Jesus já nos capacitou, já nos deu as armas. Jesus já até nos deu a direção, ide, expulsai os demônios, faça o que tem que ser feito. Então, cabe a nós aprender o que fazer e como fazer. E o apóstolo Paulo, então, para explicar a respeito dessa guerra, ele usa, assim, uma figura que era muito conhecida na época, que foi uma armadura do soldado romano. Ele pega todas as peças da armadura do soldado romano e mostra essa armadura de uma maneira espiritual. Agora, olha que interessante, porque cada peça dessa armadura, muito mais do que uma peça de metal ou algum material resistente, cada peça mostra um atributo de Deus, uma virtude de Deus. Tem um tumulto aqui atrás, ou a impressão? Parou. Então ele usa essa figura para as pessoas entenderem, para a igreja entender como que nós nos capacitamos, como que nós nos adestramos, como que nós nos armamos para a gente enfrentar a guerra e vencer a guerra. Agora, quando eu olho para esse texto e olho para o decreto do ano, irmãos, eu vejo que não tem como a gente desvincular a maturidade da guerra. Não tem como. Nós sempre veremos maduros vencendo e imaturos sendo vencidos. Sempre. Nós vamos ver nesse tempo. Você pode anotar e quando você ver, você vai dizer, o apóstolo falou.
Você vai ver nesse tempo adolescentes entrando em lugares, expulsando demônios, quebrando cadeias, e Deus usando com poder adolescentes da nossa igreja. Entrando em escola, expulsando demônios de professor. Você vai ver jovens da nossa igreja entrando em lugares, implantando o reino e fazendo ruaça, coisas que muitos velhos de cabelo branco não têm coragem de fazer. Entender que maturidade espiritual não tem a ver com cabelo branco nem tempo de vida. Por isso a importância de nós termos maturidade para a guerra. Repete, maturidade para a guerra. Precisamos ter maturidade para a guerra. E dentro dessa armadura e desse ensinamento de Paulo, ele nos ensina como que a gente vence essa guerra com maturidade. E a gente vai perceber que em cada ensinamento nós somos desafiados não apenas a colocar uma vestimenta, mas nós vamos aprender a como viver de acordo com Deus. Irmãos, presta atenção. Por que o diabo não toca em Deus? Por quê? Por que o diabo nunca conseguiu prevalecer contra Jesus? Por quê? Porque as virtudes de Deus não dão brecha para o diabo. As virtudes na vida de Jesus não davam argumento para o diabo tocar nele. O nosso problema na guerra, é essa falta de entendimento, de discernimento, porque pensam que talvez essa batalha, até mesmo porque quando a Bíblia fala de espada, de escudo, pessoas talvez estejam pensando que essa batalha vai ser uma batalha física, mas não é uma batalha física, é uma batalha de argumento. Você lembra de Jesus? Quando o diabo vai tentar Jesus, é argumento. E por que o diabo não prevalece contra Jesus? Por que o diabo não prevalece contra Deus? Porque não tem argumento. E por que muitas vezes o diabo prevalece contra nós? Porque ele encontra argumento. Mas se eu consigo alcançar, viver essas virtudes de Deus e me revestir dessa armadura com maturidade, não vai ter argumento contra mim também. Presta atenção que eu vou te explicar. Como vencer essa guerra com maturidade. Primeiro, está acompanhando aí? Primeiro, nos cingindo da verdade. Diga, verdade. Mais uma vez. Irmãos, por que o diabo não consegue prevalecer contra Jesus? Porque Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Ele não consegue prevalecer contra Jesus, porque Jesus, ele é a verdade. Aí o apóstolo Paulo fala assim, você quer vencer essa guerra? Se vista da verdade. Por quê? Porque o diabo, a Bíblia diz que ele é o mentiroso e o pai da mentira. Ele é mentiroso e o pai da mentira. Então a forma do diabo prevalecer na guerra é liberar a mentira e nos convencer de mentiras ou nos fazer mentir como ele. E aí vem um problema. Por que o inimigo tem prevalecido contra vidas, casamentos, lares, projetos tremendos? Por causa da dificuldade da autenticidade. As pessoas negociam com... Eu sei que aqui não tem mentiroso, mas tem igreja que tem muito mentiroso. Eu sou do tempo que tinha telefone fixo em casa. E na época que tinha telefone fixo em casa, o telefone tocava. Aí alguém falava assim, atende lá, mas diz que eu não estou. Aí a pessoa atendia, não está não. Aí quando era alguém que já sabia que era mentira, eu falava assim, pô, mas eu vi o carro dele entrando na sua casa agora. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Hoje as mentiras são mais sofisticadas, né?
Hoje as mentiras são mais sofisticadas. Chega uma mensagem para você, de repente falando de algum compromisso, de alguma coisa que você marcou, e você simplesmente não precisa nem atender o telefone. Às vezes você está fazendo nada, deitado na sua cama, assistindo a televisão, aí você manda uma mensagem: estou ocupado numa reunião, não posso atender agora. Oh, que lindo! Apóstolo, por que eu não venço as minhas guerras? Porque quem vive mentira não consegue vencer mentira, e o diabo vence com mentira. Eu poderia te dar tantos outros exemplos, irmãos, tantos outros exemplos. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas vivem uma mentira. Hoje é a sociedade da performance, do visual. Seja sincero, você é essa belezura toda que você posta nas redes sociais? Não. Sabe o que você faz? Você usa filtro. Amanhece com a cara parecendo um chuchu, um troço mais, aí põe um filtro. A alma está em pedaço, o coração destruído, brigando com o marido, está tudo ruim, mas vai postar uma foto na rede social. Aí depois vai orar, Satanás, solta a minha casa. Aí o Satanás vai falar assim: se você é o primeiro mentiroso dela, como é que você quer me vencer dentro dela? Se você vive uma farsa, como é que você quer me vencer? Se você vive uma mentira, como é que você quer me expulsar? Entenda o texto, irmãos. Jesus, ou o apóstolo Paulo, não está ensinando aqui a falar a verdade, ele está ensinando a se revestir da verdade, nos desafiando a tirar essa máscara, irmãos, olha, o tal da pandemia, para algumas pessoas não foi difícil, porque tem gente que já vive uma máscara a vida inteira, colocar mais uma foi só um detalhe. Eu estava num hotel, num determinado lugar, aí já não era mais obrigatório o uso da máscara e tal. Aí eu fiquei constrangido, porque a pessoa estava de máscara. Aí eu falei assim: é obrigatório usar máscara aqui no ambiente do hotel? Não, é porque nós já estamos tão acostumados, que eu acho que se eu tirar, eu vou sentir até falta, porque faz parte já da indumentária. Eu falei assim, eu não me acostumei com máscara. Mas tem gente que se acostumou, porque já vive de máscara há tanto tempo, foi só mais uma. Irmãos, essa guerra espiritual, ela precisa ser travada com mais inteligência. Enquanto você vive uma mentira, você não pode vencer a mentira. Você só vence a mentira quando você vive a verdade, porque essa é a guerra. O diabo é o pai da mentira, Jesus é a verdade. A única forma de eu vencer o diabo é eu me revestindo da verdade, que é Cristo. Irmãos, não tem problema nenhum você fazer declarações de fé, e é muito legal isso, a gente vê isso na Bíblia, né? É legal. Às vezes a pessoa chega para você: como é que você está? E por não ser uma pessoa do seu convívio, por não ser uma pessoa da sua confiança, por ser uma pessoa que talvez não tenha nada com a sua vida, você responde: não, está tudo bem, graças a Deus. E talvez não esteja, tudo bem. Talvez você esteja dizendo: não está bem, mas eu creio que vai estar, então eu não tenho que dar satisfação da minha vida, tudo bem. Mas às vezes, quando eu vivo muito disso como pastor, que a minha vida é cuidar de vida, que a minha vida é ajudar pessoas, e eu chego perto de alguém que eu sei que está mal, e eu pergunto: como é que você está? Então, está tudo bem, apóstolo. Amém. Porque eu sei que não está, mas eu estou ouvindo uma pessoa dizendo: não entre na minha vida, que não te pertence entrar aqui, e eu respeito. Mas enquanto a gente não tiver coragem de falar a verdade, de viver a verdade, nós nunca vamos vencer a mentira. É uma guerra. Essa guerra da luz com as trevas. Por que tem tantas famílias, tantos casamentos destruídos? Porque o casamento é uma mentira. Ele mente para ela mente para ele. E vão administrando essa coisa mentirosa, achando que vão resolver. Não se resolve mentira com mentira.
Só se resolve a mentira, só se vence a mentira com a verdade. Primeira arma para se vencer a guerra espiritual, que só se veste essa arma quem é maduro o suficiente para isso. Revesti-vos da verdade. Diga a verdade. Segundo, nos vestindo da couraça da justiça. Diga justiça. Definição de justiça. Justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu e de assumir tudo que tem a ver comigo. Então vamos lá, o que é justiça? Justiça é eu dar a você o que é direito seu e eu assumir aquilo que é responsabilidade minha. Isso é justiça, dar a cada um aquilo que lhe é devido. Possivelmente, se eu perguntar para você se você é uma pessoa justa, você vai dizer que sim. Que sim. Eu não tenho costume de mexer em nada que é dos outros, nem de desrespeitar os limites das pessoas. Mas isso é um negócio muito comum da sociedade. Eu sei que vocês também não fazem isso, mas eu tenho uma cena na minha cabeça muito interessante. Eu treino numa academia, aqui na 28 de março, que ela fica de frente para aquele supermercado Green Market. E em frente ao supermercado tem um estacionamento. Todo mundo conhece aqui o Green Market, né? Tem ali aquele estacionamento. No estacionamento, tem acho que 2 ou 3 vagas de deficiente. E a esteira, a gente fica na esteira, às vezes fica ali 20 minutos na esteira, fica observando, e eu fico observando. Eu não consigo não observar. A história está acontecendo ao nosso redor. Se você não aprender com a vida, você não vai aprender nunca, né? Aí eu fico observando, aí vem um carro e encosta na vaga do deficiente. E de repente levanta a gostosona do planeta, perfeita, e vai fazer compra, e volta, coloca as coisas e vai embora. E vem o bonitão, estaciona na vaga do deficiente, faz compra, e volta, e vai embora. Aqui naquele canto ali, ó. Quem está sentado na cadeira vermelha, se você não é deficiente nem idoso, você está trazendo uma profecia sobre a sua vida. Você quer ser deficiente? Ou você quer ficar velho antes do tempo? Apóstolo, mas... irmãos, presta atenção. É assim, ó. Mas tá vago. Ah, mas não tem ninguém sentado. Ah, mas a vaga do carro está aqui. Mas você não é deficiente. Não é direito seu colocar o carro ali. Aquilo ali é um direito de um deficiente. Você está desrespeitando alguém. E talvez trazendo uma profecia dizendo, eu quero ficar deficiente para usar essa desgraça dessa vaga. O que você está dizendo? Porque as nossas ações, elas falam no mundo espiritual, irmãos. Então, às vezes a gente fala de justiça, não, eu sou uma pessoa justa. Mas às vezes nem tanto. Entenda, irmãos, que o diabo ele não precisa de uma porteira para destruir a sua casa. Ele não precisa de uma porteira para destruir a sua vida. Ele precisa de uma brecha. Aí tem gente que está pensando que vai vencer a guerra espiritual dizendo assim, sai Satanás, sai Satanás. Aí o apóstolo Paulo fala, para você vencer a guerra, seja justo. Seja justo com as pessoas. Seja justo com as pessoas ao seu lado, dentro da sua casa. Esposas, tratem com honra os seus maridos, porque isso é justo. Honrem seus maridos, porque isso é justo. Maridos, amem suas esposas como Jesus amou a igreja, isso é justo. Filhos, honrem seus pais, isso é justo. Pais, não aborreçam seus filhos, não irritem seus filhos. Por que a casa é um inferno? Porque a casa é fundamentada na injustiça. Quer que continue, irmão?
Você quer que eu continue te mostrando por que você não rompe? Essa carinha linda, arrotando a soberba da perfeição, e muito longe de ter qualquer virtude de Deus no seu comportamento. É muito fácil jogar pedra em quem erra. Difícil é ser justo o suficiente para assumir os próprios erros. Eu acho que você não devia ter vindo hoje. Mas você já veio. Se você sair agora vai ficar feio. Então fica aí, que tem mais. Diga justiça. Diga a arma que vence o inimigo. É a justiça. Terceiro, nos calçando com o evangelho da paz. Evangelho de quê, irmãos? Ai, Jesus, para que isso está na Bíblia? Podia ter outra coisa aqui, né? Mas está aqui. Irmãos, as armas espirituais, como a própria Bíblia diz, que as nossas armas não são carnais, nossas armas são espirituais. Então a gente até gostaria, né, que tivesse aqui alguma coisa assim, não, vou te dar uma metralhadora poderosa para você matar o Satanás. Aí ele vem aqui, se você quer vencer o Satanás, calce os pés com o evangelho da paz. Porque Jesus ensinou que bem-aventurados são aqueles que promovem paz, são os pacificadores. Essa guerra, irmãos, não se vence tacando lenha na fogueira. Essa guerra se vence tendo a sabedoria de jogar água e esfriar o fogo. Tem gente, irmãos, que tem a habilidade de causar confusão. Já viu reunião de família? Tem reunião de família que é assim, já fico esperando quem é que vai chegar. Nesse tempo, então, irmão, de bipolaridade, né, desses extremos que o Brasil está vivendo, esses dias eu cheguei na casa do meu sogro, ele estava lá uma reuniãozinha lá dos amigos dele, aí um dos amigos lá de dentro me cumprimentou, pastor, eu lá fora, eu cumprimentei, aí ele falou assim, esse aí é dos nossos, porque a família tem uma turma que é petista, radical, e eles, Bolsonaro, radical. Então, a mesa estava um inferno, irmão, brigando que o Bolsonaro é isso, que o Lula é aquilo, que não sei o que é ladrão, que é pai, que não acontece, que o outro não brocha. E aí, e as pessoas, irmãos, elas são assim, tão atraídas por essa guerra, que elas já entram na conversa sem ser chamada. Está lá na fila de banco do supermercado, tem duas pessoas conversando que você nem conhece. Aí de repente falou mal do Bolsonaro e você não gosta dele, você já embarca. É mesmo, é isso, ele ainda fez isso. Mas... E se for o contrário, está lá metendo o pau no Lula e você é Bolsonaro, ninguém te chamou para conversa, irmão. Ninguém te chamou, não tem nada a ver com você, você não sabe nem quem é que está ali. E você já embarca tacando lenha na fogueira. Aí você quer entender por que eu não venço as minhas guerras, porque eu nunca fui um pacificador. O que vence a guerra, irmãos, não é aquele que provoca a guerra, mas é aquele que é capaz de trazer paz. É aquele que quando chega, ele tem uma resposta de paz. Irmãos, tem família. Tem família. Já ouvi tantas histórias disso. O marido que sai do trabalho 5 horas da tarde, ele inventa serão, ele inventa um compromisso com um amigo, ele inventa um monte de outra coisa para fazer, para ele chegar 10 horas da noite. Aí se alguém perguntar para ele, você não gosta da sua casa? Você, rapaz, eu gosto, mas é um inferno. Eu sei que eu vou chegar, eu vou encontrar uma mulher rabugenta, reclamando. Então eu fico na rua.
Eu prefiro ficar trabalhando, inventando alguma coisa na rua, do que chegar em casa e encontrar aquela jabiraca, aquela cobra de bote armado, que vai me encher o saco, vai tirar a minha paz durante do meu dia. Aí você quer me perguntar assim, rapaz, por que meu marido não se converte? Porque tem uma tribulada no caminho dele. Tem uma arrumadora de confusão no caminho dele. Tem uma goteira na casa dele. Você está entendendo? Mas tem o contrário também. Tem o contrário também, às vezes uma casa em paz, uma esposa harmoniosa, que está lá cuidando dos filhos o dia inteiro, tudo tranquilo. Aí quando bate o portão, acabou a alegria, porque o marido chegou. Oh, irmãos, a gente não está aqui para transformar a vida dos outros no inferno, não, irmãos. A gente não está aqui para transformar a nossa casa no inferno, não. Nós precisamos nos revestir do evangelho da paz. Sermos agentes de paz. Quando a coisa estiver tumultuada e você chegar, alguém dizer assim, graças a Deus você chegou, porque eu sei que agora você vai trazer uma solução de paz para nós. Quem vence a guerra, irmãos, não é quem promove guerra, mas é quem é capaz de promover paz. Você entendeu isso? Por isso que não é um evangelho qualquer, né? Um evangelho da paz. Quarto, embraçando o escudo da fé. Diga fé. Diga, a outra arma que vence o diabo é a fé. Eu não vou me deter muito nisso, porque foi o que nós mais aprendemos hoje pela manhã. Quem veio aqui hoje de manhã teve uma aula de como vencer a incredulidade, né? Mas saiba que, só para você entender, que não tem como vencer a guerra espiritual com questionamentos. Você que tudo que ouve questiona, tudo que ouve rebate, tudo que ouve tem uma resposta contrária, é por isso que você nunca vence. Porque não se vence com questionamento, se vence com fé. E o restante você aprende com a aula que teve hoje de manhã. Próxima arma, quinta arma, tomando o capacete da salvação. Capacete de quê? Como que eu venço a guerra? Colocando o capacete da salvação. É tremendo a Bíblia, irmãos. Por que não é o sapato da salvação, é o capacete? Coisa tremenda, né? Porque capacete, irmãos, tem a ver com tudo que está na sua cabeça. O que você pensa, as suas convicções. Tem a ver com a sua cabeça. E talvez esse aqui seja um problema sério que muitas pessoas na igreja fazem. O quê? Sai de casa com o capacete no braço, igual motoqueiro irresponsável. Já viu essa turma de motoqueiro? Que eu queria entender, para que o cara sai de moto com o capacete no braço? Será que é para proteger o cotovelo? Para cotovelo tem um outro negócio que se chama cotoveleira. Capacete é para a cabeça. E tem um monte de crente que está fazendo a mesma coisa, está pegando o capacete e colocando no cotovelo. Capacete é para a cabeça. Então você tem que colocar o capacete da salvação. Porque se você não tiver convicção da sua, como é que você vai enfrentar uma guerra contra os demônios? E essa é a primeira estratégia que o diabo usou com o próprio Jesus. Porque se você questiona a sua salvação, como é que você vai vencer uma guerra espiritual? E vê se não é isso que o diabo faz direto com você. Você errou, pisou na bola, pecou, caiu em alguma área. Primeira coisa que o diabo joga na sua cabeça é: você não é crente não. Isso já virou até uma frasezinha de um pastor que gosta de colocar as coisas na internet aí, dando resposta para as pessoas. Você não é crente não. O diabo fala isso direto no ouvido das pessoas: você não é crente não. Você caiu, você não é crente não. Você errou de novo, você não é crente não. Você fez isso outra vez? Você não é crente não. Aí o Satanás se manifesta na sua frente. Sabe o que você faz? Você corre dele. Sabe por quê? Porque você não é crente não. Aí Paulo vem e fala: você quer vencer a guerra?
Vista o capacete da salvação e se conscientiza que você é salvo, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, mas é pelo que Jesus fez por você, porque aí quando o diabo chegar e querer te afrontar, você fala assim, em nome de Jesus sai. Aí quando o diabo falar assim, mas você errou, se eu errei, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, eu tenho convicção da minha vida eterna, meu nome está escrito no livro da vida, e você vai sair em nome de Jesus, e vai sair em nome de Jesus. Capacete da salvação, nada pode me fazer negociar as minhas convicções. Se você é alguém que vive negociando convicção, porque você está com o capacete fora do lugar. Próxima arma, para a gente terminar, que o horário já passou, vai virar 25 horas de oração. Sexta arma, tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a última arma, uma arma de ataque, poderosa, e que falta muito na vida de muitas pessoas. Irmãos, presta atenção, Deus está nos dando uma oportunidade única, presta atenção nisso, irmãos. Deus está nos dando uma oportunidade única de sermos treinados na palavra para vencermos o inimigo. Então toda segunda-feira, todo sábado, todo domingo de manhã, tem treinamento, não é culto, não tem louvor, não, treinamento na palavra. Como é que eu faço para usar essa espada? O que adianta você ter uma arma e não saber manejar? O que adianta? Você está pensando que se você tiver uma arma guardada na estante, vai resolver a sua vida? Não! Você tem que saber manejar. Porque essa é a arma que me faz vencer. Presta atenção, eu falei que essa guerra é uma guerra de argumentos. O diabo chega para você. O diabo é o diabo, irmão, sujo, fedorento e derrotado. Que conhece os nossos pontos fracos. Então, de repente, ele pega uma pessoa que tem a autoestima baixa. Uma coisa estranha. Uma geração de autoestima baixa. Eu lembro uma vez, eu estava vendo uma entrevista de uma modelo. Modelo, geralmente são selecionadas, são lindas as meninas. Novinha. Aí a repórter fazendo a entrevista perguntou para elas se ela tinha assim, algum trauma, alguma coisa do corpo dela que ela não gostava. Ela falou assim, eu morro de vergonha do meu dedinho. Eu não acredito. Trauma do dedinho. Aí o diabo chega para você e fala assim, você é feia. Aí sabe o que a pessoa faz? Se tranca no quarto, fica com depressão, porque eu sou feia. Até hoje eu não sei, irmãos, eu passei a minha infância inteira, adolescência, ouvindo as pessoas dizendo que eu era narigudo. Eu nunca entendi por quê. Vocês estão rindo por quê? Estou entendendo vocês também. Você não conseguiu entender, irmãos? Gordo, balofo, magrelo, não sei o quê, careca, não sei o quê. Feia. Aí fica deprimida. Só estou dando exemplos que são muito comuns de pessoas que estão deprimidas pelas coisas mais imbecis, mais idiotas que pode ter na mentalidade dos valores de um ser humano. Tem pessoas sofrendo por coisas muito mais sérias, irmãos, do que um nariz grande, uma orelha torta ou coisa parecida. Não é possível que você não tenha valores maiores do que uma barriga malhada. Não acredito. E qual é o problema que faz com que essas pessoas sucumbam a essa guerra fútil? Sabe por quê? Que quando elas são afrontadas numa área de fragilidade, elas se esforçam para provar que aquilo não é verdade. Fazia 1 hora de academia, eu vou fazer 2. Vou procurar um cirurgião, vou fazer uma plástica. Você vai plastificar da cabeça até o pé, o Satanás vai encontrar alguma coisa para pôr um defeito em um lugar que não tem como plastificar. Você não conseguiu entender que essa guerra não tem a ver com a sua estética, tem a ver com a sua alma?
E guerra na alma não tem a ver com estética, irmãos, tem a ver com argumento. Enquanto você não conhecer isso aqui, você não vence os argumentos do inimigo. Você precisa conhecer isso aqui. Para quando o diabo te afrontar, você só virar para o Satanás e falar assim: você se esqueceu de uma coisa, eu sou menina dos olhos do Altíssimo. Jesus morreu na cruz para me salvar. Você é um chifrudo feioso e condenado à eternidade. Eu sou a princesa que vou morar no céu. Eu sou o narigudo que eu vou entrar na glória. Eu dou esses mole, irmão, estão filmando, irmão. Eu sou o careca que eu vou entrar na glória. A nós aí, irmão. Se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pães. Nós aprendemos isso hoje pela manhã. Tem gente que pensa que a intenção do diabo era ver Jesus manifestar o poder, transformar a pedra em pães. A tentação não era fazer Jesus transformar a pedra em pães, irmãos, porque o diabo sabia que Jesus tinha poder para isso. A tentação era fazer Jesus questionar se ele sabia, se ele tinha ou não consciência de que ele era ou não filho de Deus. Se você é crente mesmo, vai na boate sexta-feira à noite e mostra para todo mundo que você é crente. Aí sabe o que um babaca faz? Vai para mostrar para os outros. Porque não sabe pegar a Bíblia e dizer para quem te fez a oferta: não tentarás o Senhor teu Deus. Simples assim. Eu não preciso te provar nada. Eu sei que o meu Redentor vive, isso para mim é suficiente. O que não falta aqui, irmãos, são argumentos para eu me defender e para eu colocar o diabo no lugar dele. Sabe qual é o lugar do diabo na sua vida? Sabe qual é o lugar do diabo na sua vida? É o lugar que você dá. O diabo está na sua vida no lugar que você deu. Para Jesus está debaixo dos nossos pés. E deveria estar debaixo dos seus. Não nos seus ouvidos. Não no seu coração. Debaixo dos seus pés. Nós estamos travando uma guerra e nós vamos vencer. A sua família vai vencer essa guerra. O seu casamento vai vencer essa guerra. Seus filhos irão vencer essa guerra. A igreja irá vencer essa guerra. Essa cidade vai conhecer que Jesus é o Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Mas nós precisamos nos armar para essa batalha. Você entendeu? Quantos entenderam? Repete comigo: verdade, justiça, paz, fé, conversão e a palavra. Irmãos, contra essas armas, o diabo não prevalece. Você entendeu? Seja maduro, pare de mimimi e vem para a linha de frente, porque tem muito a ser feito. Vamos ficar de pé para a gente orar.